Senhor, nós queremos te louvar. Estas canções aqui são oferecidas a ti, ao teu nome de glória. Seja exaltado e glorificado. As palavras que saíram de nossas bocas, elas não podem expressar a tua dignidade. Mas ainda assim, Senhor, com todo o entendimento que nos é possível, nós queremos reconhecer a tua grandeza que está acima de toda expressão de louvor. Nós declaramos, Senhor, que nós sabemos que o Senhor é bom, que o seu amor dura para sempre. Recebe essa honra, recebe essa adoração, recebe esses louvores que nós estamos aqui te oferecendo, recebe os nossos dízimos, recebe as nossas ofertas, como também um ato de adoração. Multiplica os recursos para o teu reino e abençoa a vida daqueles que com generosidade e fidelidade consagraram os recursos, mas também aqueles que desejando não puderam, porque nós sabemos o quanto o Senhor olha para o coração e o quanto o coração importa mais do que as aparências. Abençoa, Deus, nós somos carentes, necessitados da tua graça, e eu quero pedir agora que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor responda a dúvidas profundas, que nesta noite o Senhor traga cura para o corpo, para a alma e para o espírito, e que o Senhor repreenda na vida de cada um todo o espírito de morte, todo o espírito de incredulidade, todo o espírito de confusão, todo o espírito de sabotagem. Que o Senhor afaste toda obra do mal da vida de teus filhos e filhas que em algum momento acabaram dando brecha. Fecha todas as brechas no poder do teu Santo Espírito que habita em cada um de nós, e que todos aqui, ao sairmos dessa noite, saímos com a sensação clara, perceptível de que estamos plenos, de que estamos cheios da tua vida em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, meu amado, minha amada. É muito importante lembrarmos que Jesus tem para nós uma vida completa, uma vida plena. E uma vida completa é uma vida na qual não falta, porque se falta algo, não é completo. Mas lembre o que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, e a tenham plenamente. Como é que nós temos interpretado estas palavras de Jesus? Como se tivesse Jesus dito: eu vim até aqui, dar um pouquinho de vida para vocês, e lá no céu vocês terão toda a vida, bem completa. Foi isso que Jesus disse? Não foi, mas parece que é assim que a gente interpreta. Nos contentamos a viver uma vida menor aqui, porque um dia lá no céu nós teremos uma vida plena. Jesus disse: eu vim aqui para que vocês tenham, não para que vocês venham a ter, para que vocês tenham vida completa. Claro que o tipo de vida que vivemos aqui é um tipo de vida diferente da qual vivemos lá no céu. Aqui as nossas vidas estão presas inerentemente ao nosso corpo. O tipo de vida na eternidade será outro, mas a plenitude para cada uma dessas etapas, esta proporcionalmente é igual. Nós temos plenitude para esta vida aqui, em tudo que esta vida aqui precisa. Assim como teremos plenitude para tudo que a próxima vida eterna com o Senhor na glória. Então, não vivermos uma vida plena é viver uma vida incompleta, e viver uma vida incompleta é viver uma vida de insatisfação, porque nós não fomos criados para a incompletude. Então a gente fica correndo atrás daquilo que a gente acha que pode nos preencher. Viver uma vida plena e completa é possível porque isso é promessa de Jesus. E porque Jesus cumpre cada uma e todas as suas promessas. E Ele viabiliza isso porque Ele diz que estaria conosco todos os dias, e Ele está. A cada dia nós temos desafios, mas Jesus disse que a cada dia estaria conosco. A cada dia a energia de nós, emocional, física, espiritual, é demandada. Mas Jesus disse que se nós permanecêssemos nele e ele em nós, nós teríamos
esta vida, nós poderíamos fazer as coisas. Então não importa o quanto nos demandam, importa que nós tenhamos o combustível. Hoje se fala muito em esgotamento. O problema do esgotamento não é a demanda. Porque deixa eu dizer, o mundo pode demandar de nós muito, mas a nossa fonte em Jesus é muito maior. É muito maior. Claro que nós temos que entender os limites que o próprio Senhor, o Criador, nos deu. E observarmos aquilo que precisa ser observado, como descanso, como uma boa alimentação, como atividades físicas que são necessárias, sim, é verdade. Mas isso também faz parte das providências que Deus estabeleceu para que, fazendo coisas simples, nós possamos ter toda a energia para dar conta de tudo aquilo que surge ao nosso redor. E quando nós temos fé nas promessas reais do Senhor, então nós podemos viver em um mundo rodeado de escassez, em um mundo rodeado de lutas e ameaças. Porque veja bem, Jesus, Ele nos concedeu tudo o que nós precisamos para a vida, o apóstolo Pedro escreveu isso. Tudo o que nós precisamos para a vida, o seu divino poder, nos concedeu. Então não se trata de eu ter ou não porque eu tenho, se trata de eu usar o que eu tenho. E a maneira como nós usamos o que Deus nos deu é crendo que Deus nos deu. E crendo que isso de fato é real, crendo que isso está acontecendo agora. É somente pela fé que eu posso ver tantos caírem para um lado, tantos caírem para o outro, e eu poder seguir em frente. É só pela fé. O critério é este. Porque o caminho de seguir em frente já foi viabilizado, a força, o poder para seguir em frente já foi viabilizada, mas usar isso, esta é a questão. Num mundo que tem vale da sombra e da morte, nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas infelizmente, o vale da sombra e da morte nos perturba tanto que nós paralisamos. Ou que paramos no meio dele, ou antes dele, ou depois dele estamos acabados. Porque o que está determinando então é a escassez do vale da sombra da morte, e não a abundância da promessa do Senhor de que eu posso passar por ele e nada vai me faltar. Então nós precisamos exercer esta fé. Nós temos uma grande dificuldade em reconhecermos o que nós temos. E uma grande facilidade em listar coisas que nos faltam. Esse sentimento de escassez, ele é terrível porque ele nos torna egoístas, porque a gente acha que vai faltar, então eu tenho que guardar. Ele nos torna invejosos porque a gente acha que não tem o que outro tem e precisa ter. E talvez você não se dê conta, mas quando a nossa mente é dominada pela escassez, a nossa vida é agitada porque a gente precisa preencher. Tem uma autora que a Paulinha leu recentemente, falando sobre questões relacionadas a essa mentalidade. Ela fala que de manhã, o nosso primeiro sentimento, normalmente, o nosso primeiro sentimento e pensamento é de escassez. Quantos aqui, quando acordam pela manhã, pensam, não dormi tudo que eu preciso, levanta a mão, se isso acontece com certa frequência com você. Não dormiu tanto quanto eu preciso, levanta a mão, pode ser sincero, não precisa ser todos os dias. Maior parte da população, a imensa maior parte da população pensa, eu preciso dormir mais. Então qual é o primeiro sentimento, qual é o primeiro pensamento do dia? Preciso dormir mais, escassez de sono. E de noite, quais são as nossas preocupações antes de nós pegarmos no sono, que até atrapalham o nosso sono? Não consegui o suficiente, vou ter que correr atrás amanhã. Nosso dia começa com mentalidade de escassez, termina com mentalidade de escassez. Isso afeta a nossa vida, porque nós não agradecemos a Deus. Senhor, essa noite eu pude dormir 3 horas, obrigado por estas 3 horas. Eu preciso dormir mais, Senhor, então eu quero confiar mais em Ti, quero que Tu me ajude mais naquelas coisas que não estou dando conta, que eu consiga poder descansar adequadamente.
Senhor, hoje o dia foi complicado, não deu certo as coisas que eu pensei que dariam certo, então eu acho que eu não vou ter o suficiente quando eu vou realmente precisar honrar esse compromisso, mas eu quero confiar em Ti que Tu vai suprir todas as coisas, eu quero Te agradecer por tudo que eu já tenho. Nós precisamos transicionar a mentalidade que está focada na escassez para uma mentalidade de abundância, de que seu divino poder nos deu tudo que nós precisamos e que a vida que o Senhor nos prometeu é uma vida completa, porque quando não é assim, esse sentimento de escassez faz com que a gente tenha problema nos relacionamentos, porque eu acho que eu não tenho o amor que eu mereço, então eu sugo. Eu acho que eu não tenho o reconhecimento que eu preciso, então eu sugo. E eu exijo das pessoas, eu demando das pessoas, e os relacionamentos se desgastam. E isso não tem fim. O sentimento de escassez, ele é inesgotável. Quer ver uma coisa? Você consegue pensar em algo melhor e maior do que ser chamado pelo próprio Senhor Jesus para ser o seu discípulo? Imagina que honra, que maravilha. Jesus diz, vem e segue-me. Precisa de mais alguma coisa do que isso? Do que o próprio Senhor Jesus diz, vem e segue-me, vocês vão ficar comigo. Mas essa mentalidade da escassez, ela é tão presente que nem isso traz satisfação. Quer ver? Olha aqui em Lucas capítulo 9, onde nós vamos ver estas questões. Lucas capítulo 9, versículo 46. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então pensa lá, Pedro, Tiago, João, galera completa. Eles estavam com o maior de todos. Quem é o maior de todos? Quem? Jesus. Foram chamados para serem discípulos de Jesus. Quer uma bênção maior do que ser um discípulo de Jesus? Eles queriam. Não bastava. O sentimento de escassez é muito forte. Não basta ser um desses 12. Eu preciso de mais atenção de Jesus do que eles. Eu preciso ser melhor reconhecido por Jesus do que eles. Eu preciso que eles me vejam como maiores do que eles. Então pensa em que discussão que está acontecendo lá. Vamos imaginar que essa discussão estivesse acontecendo já no fim do ministério, com tudo que a gente sabe em relação à vida deles. Imagina Pedro dizendo, ei, toda vez que vocês veem o nosso mestre falar os nossos nomes, ele fala o nome de quem primeiro? Pedro, né? O meu nome. Aí, quem é que caminhou sobre as águas? Pode parar. Tu botou o pezinho lá e blum, afundou. Se tu fosse realmente o maior, tu teria dançado na água. Dá para imaginar João dizendo o seguinte, e aqui a gente só está imaginando livremente, né? Mas quem é que coloca a cabeça no ombro dele? Quem é que se reclina? Quem é que senta do lado dele? Já ouviu falar dos rumores de que eu não vou morrer? Porque surgiu esse rumor, né? Então quem é que pode ser maior que eu, que não vou morrer? Eles estão discutindo, não sabemos quais são os argumentos, mas eles têm convicção de que algum deles é o maior. O que nós vemos aqui? Uma competição entre iguais. Eles têm a mesma religião, eles são da mesma denominação, eles têm o mesmo líder. Não basta, alguém tem que ser maior. Mateus, no capítulo 18, nos relata que um pouquinho antes dessa discussão, eles precisavam de recurso para pagar um imposto e não tinham o recurso. Jesus disse, pega o peixe, abre a boca do peixe e lá está o dinheiro para pagar. Olha que demonstração maravilhosa de que eu posso não ter nada nas mãos agora, mas quando as minhas mãos precisarem corresponder, elas terão o necessário, porque Jesus vai fazer acontecer. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus não tem falta de nada. Que demonstração de Jesus! Mas isso não é o bastante. Eu preciso ser mais, eu preciso ter mais do que o outro, eu preciso ser melhor do que o outro.
Como as pessoas seriam felizes ao reconhecerem que têm tudo o que precisam. E como o sentimento de escassez luta contra isso e faz com que as pessoas achem que só serão felizes quando tiverem tudo o que desejam. Mas os desejos humanos são ilimitados. Então, se para ser feliz eu tenho que ter tudo que eu desejo, quando serei feliz? Nunca. Ou então terei momentâneas felicidades. E você sabe disso. Quantas coisas você tem hoje que você quer melhor? Pensa em coisas que você tem hoje que você gostaria que fosse melhor ou maior. Agora pense, o quanto você quis as coisas que você tem hoje há 15, 20 anos atrás, há 10 anos atrás. E que há 20 anos atrás você pensaria, nossa, se eu tivesse aquilo, zerei a vida. E hoje você tem, mas isso já não gera mais para você um sentimento de satisfação. Você conseguiu a sua casa, mas não era ter a casa. Porque quando você teve a casa, tem que ser outra. Não era ter um carro. Meu primeiro carro que eu queria ter, meus irmãos, se ele tivesse rodas, um motor e andasse, mas que maravilha! Aí eu comprei um Prêmio 89, aromatizado com gasolina. E foi maravilhoso, aquele Prêmio 89. Agora eu tinha um carro. Você acha que eu me contentei muito tempo com o Prêmio 89? Eu estou falando em 2009, né? Não era um Prêmio 89 em 90, 91, né? Prêmio 89 em 2009. Não. E a gente então precisa ter um carro mais novo. A gente consegue ter um carro mais novo, 1.0. Bah, mas eu preciso de 1.6, porque aqui em Caxias não dá nessas lomas, né? Aí consegue 1.6. Bah, mas eu preciso de um carro com bagageiro, né? Porque sem bagageiro não dá. E você tem um bagageiro. Aí você estaciona do lado de um outro carro, você olha para o seu carro, você olha para aquele carro. Mas se eu pensar lá atrás, quando um dia eu cheguei a pensar, eu acho que eu nunca vou conseguir ter carro, porque é tão caro. E se eu pensasse qual é a função do carro, meus irmãos, eu chegaria nesse culto todo domingo fedendo a gasolina ainda. Porque eu estaria com aquele prêmio, porque ele estava me levando para onde eu precisava, estava tudo bem. Mas a gente cria falsas verdades para justificar falsas necessidades e sempre estar descontente. Então eu estou fazendo um exercício. O meu carro está quitado. Eu nunca tive um carro quitado. Passei 5 anos pagando, ele está quitado. Esse mês faz 1 ano que ele está quitado. E eu me proibi de trocar. Porque eu reconheci que trocar de carro seria uma futilidade. Simples assim. Simples assim. Porque senão, eu vou para um outro, e vou para um outro, e vou para um outro. E o meu coração não tem espaço para gratidão, para agradecer a Deus, para reconhecer que eu tenho o que eu preciso. Isso é válido para relacionamento, porque um dia a gente olha, eu preciso casar com essa mulher, eu preciso casar com esse homem. Aí toma banho, bota perfume, sorri, é educado, é gentil. E aí, conquista o coração da crush, conquista o coração do crush, que você quis tanto há 10 anos atrás, quis tanto há 15 anos atrás, quis tanto há 20 anos atrás. Mas hoje, né? Já está tomando menos banho, o perfume está caro. Né? Só aquelas que continuam comprando alma de flores da Avon ainda mantém. Você percebe que isso está em todas as áreas da nossa vida. Então eu tenho que conquistar mais. Essa mulher não dá, eu preciso de outra. Esse carro não dá, eu preciso de outra. Essa casa não dá, eu preciso de outra. Essa igreja não dá, eu preciso de outra. Esse emprego não dá, eu preciso de outro. E eu não estou falando de não crescermos, de não nos desenvolvermos. Eu estou falando de sermos guiados por abundância ou por escassez. Porque esse sentimento de escassez faz com que a gente deixe de reconhecer as maravilhas que nós temos como a maravilha de ser discípulo de Jesus. E isso não ser suficiente, tem que ser maior. Tem que ser mais. Isso está presente lá com Satanás,
que não se contentou, queria ser Deus, queria ser igual a Deus. Isso está presente lá em Adão e Eva, que queriam conhecer como Deus. Isso está presente em Davi, que não se contentava em ser rei e ser casado, queria a mulher do outro. Está presente aqui com os discípulos de Jesus, que não se contentam em ser discípulos, tem que ser maior. Está tudo muito complicado, nós vivemos, e não é de agora, já vemos isso desde o céu com Satanás. Então veja, no céu, vejam, são discípulos de Jesus. Nós vivemos numa sociedade de consumo, na qual, Luiz Saião diz, né? Nós compramos coisas que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que nós não conhecemos. Mas a gente precisa ter mais. E mais, e mais, e mais. Mas não é só nas relações de consumo. Pensa nas conversas entre pessoas. Alguém começa a contar uma história. Vamos começar assim, alguém tem uma piada para contar. Você nem está tão concentrado na piada que a pessoa está contando. Você está pensando nas suas piadas para contar uma piada melhor do que aquela. Para ter mais risos do que aquele. Mas será que é só quando conta piada? Não. É quando conta bênção também. Alguém está contando, olha, fui no Beto Carreiro. E daí, em vez de a gente dizer assim, como é que foi? Tu gostaste? Foi uma boa experiência? O que tu acha disso? Vocês estavam precisando de um tempo assim, né? Me fala. Não, a pessoa está contando, fui no Beto Carreiro, fui na Disney. Aí o outro diz assim, mas tu foi na Disney de Miami ou tu foi na Disney da Europa? Sempre a gente quer algo mais para impressionar. E às vezes o mais não é nem melhor, às vezes o mais é o pior. A pessoa diz assim, eu estou com uma dorzinha chata aqui na lombar. A pessoa, antes quem desse fosse uma dorzinha chata na lombar. Eu estou com a cervical acabada. A pessoa não sabe nem o que é ciático, mas eu tenho uma dor no ciático aqui, que eu não consigo nem caminhar. E o outro diz, olha, tu pelo menos está em pé. Eu tenho dias que eu nem saio da cama. Não é? Em vez da pessoa dizer assim, olha, eu estou com uma dor aqui na lombar. Como é que isso está te afetando? Como é que tu está sentindo? Vamos orar por ti agora? Olha só, deixa eu te dizer, conheço um médico muito bom que isso, aquilo. Olhar para a pessoa, valorizar a pessoa, considerar a pessoa, não. A minha alegria tem que ser maior, a minha dor tem que ser maior, a minha experiência tem que ser melhor. E nós vemos isso aqui acontecendo entre iguais. Discípulo com discípulo, qual é o maior? Não, eu não faço isso. Nós acabamos de ver que nós acordamos com essa mentalidade, vamos dormir com essa mentalidade, passamos o dia disputando a atenção de melhor ou pior. Mas tem que ser mais. Isso pode parecer uma coisa simples, mas ele revela a atitude do coração. Nós, como igreja, precisamos compreender que os nossos relacionamentos devem ser verdadeiramente horizontais, no qual nós nos enxergamos de igual para igual. Relacionamento vertical aqui na nossa igreja, só o de todos nós com Jesus. Quando vem desse relacionamento vertical, nós partilhamos. Se você tem conhecido a nossa comunidade aqui há pouco tempo, é importante você saber que aqui não há maiores. Nesta igreja não há maiores. Há pessoas com maiores responsabilidades. E porque tem maiores responsabilidades, tem maiores prerrogativas para responderem com esta responsabilidade. Mas todos somos iguais. Inclusive, por isso que eu, Felipe e Josiel, nós pedimos, não nos chame de pastor, porque isso dá uma ideia de que a gente está em algum outro lugar. Nós estamos todos no mesmo lugar. A palavra de Deus diz que não há judeu, grego, homem, mulher, bárbaro, cita, escravo, livre. Nós somos um em Cristo, nós somos iguais em Cristo. Mas isso não deve ser só nas nossas funções como igreja, isso tem que ser nos nossos relacionamentos, na nossa disposição de ouvir o outro, de enxergar o outro, de se importar com o outro, porque às vezes a gente não disputa publicamente o ser mais, porque graças a Deus nós somos uma igreja em que não se disputa privilégio, não se disputa posições, não se disputam cargos. Mas às vezes no
ouvir sem ouvir, no ver sem ver. Porque às vezes o que acontece é que a gente escuta por educação, mas escutar por educação é diferente de escutar por consideração. Porque quando eu escuto por educação, eu também estou preocupado com a minha imagem. Eu quero passar a imagem de alguém centrado, alguém que respeita. Deus está vendo lá o coração. Tanto vendo o coração que Jesus vai dizer o seguinte para ele sobre isso, o versículo seguinte. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Quantos pais e mães de bebês que estão aqui, estão nesta noite presente? Levante a mão aqui, por favor. A Simo, tá onde teu bebê, Simo? Tá com o pai? Aqui ou em casa? Tá. Quantos estão com bebês aqui? Dalvan, estamos ouvindo o bebê, né? Hoje de manhã foi muito lindo, porque nós tínhamos, eu acho que 10 bebês. Dalvan, pode trazer o Lucas aqui? E aqui nós tínhamos um monte de pais e mães com bebês no colo. Se tiver mais alguém com bebê aí, pode trazer o bebê. Tá bom? Oi, Lucas. Não entendeu o que está acontecendo? Pode subir, Dalvan. O que Jesus fez quando eles estavam dizendo, eu sou maior, não, eu sou maior, eu sou maior. Jesus não veio com uma aula do Antigo Testamento, Jesus não veio com uma aula das Escrituras. Chega mais aqui, querido, para quem está em casa também poder ver. O lindo Lucas, tudo bom, querido? Jesus pegou uma criança, e eu trazer o Lucas aqui com o pai da Dalvan. O pai da Dalvan ficou estranho, né? O pai do Lucas Dalvan. Ele é da Jocum, não vamos confundir as coisas, né? Jesus pegou uma criança e disse assim, quem recebe essa criança em meu nome, me recebe. O Lucas está aqui hoje porque ele faz parte do ensinamento de Jesus. Jesus pega uma criança e diz, olhem, se alguém recebe essa criança em meu nome, recebe a mim. Aprendam isso, discípulos. Não precisa ser o primeiro da lista. Não precisa caminhar sobre as águas. Não precisa sentar do meu lado. Porque todos são iguais. Até essa criança que vocês consideram o menor de todos, se for recebido em meu nome, ele atinge com o mesmo poder a mesma necessidade. Obrigado, Dalvan. Obrigado, Lucas. Então, é interessante que Jesus nos faça olhar para uma criança, e olha só, o Lucas ficou aqui quietinho, e foi muito legal ver aqui 10 bebês no colo de manhã, porque nenhum bebê estava olhando para o outro, dizendo o seguinte, ou assim, eu não tenho aquela roupa lá, eu não tenho aquele brinquedo lá, porque eles estavam no colo do papai e da mamãe, e no colo do papai e da mamãe não faltava nada. E meus irmãos, é isso que a gente precisa aprender. Quando a gente está no colo do papai, a gente lembra que não falta nada. O problema é que a gente vai lá longe do papai, e lá o sentimento de que falta é muito grande, e a gente se desespera, e por causa da escassez começa a disputar, começa a sugar. Eu e você temos um pai. Jesus chama aquela criança, aponta para aquela criança, e diz, olha, se é no meu nome, se é por mim, atingiu, completou, tem tudo. Viver as vidas autogerenciadas como nós fazemos, só gera esse desgaste, essa frustração. Precisamos olhar para as crianças no colo de seu pai e de sua mãe e pensar, é isso, essa criança agora ela não sente falta de nada, tudo que ela precisa está ali. Uma das coisas que mais uma criança faz nessa fase é levantar os bracinhos para ir para o colo do pai e da mãe. É ou não é verdade? É isso que a gente tem que aprender a fazer. Nos direcionarmos ao Senhor, momento a momento.
E assim, não precisaremos viver focados na escassez, mas sim na abundância. Jesus se tornou como uma criança, em fragilidade física, vulnerável, desprezado. Por isso ele se identifica com essa criança. Receber alguém como ela é receber alguém como eu. É me receber. Eu acho fascinante a ótica invertida do reino de Deus, invertida em relação aos valores desse mundo. E como é inspirador quando esta igreja expressa horizontalidade. Eu fico muito agradecido e feliz quando eu chego no estacionamento da igreja. E ali, por exemplo, nós temos um irmão que é dono de uma indústria, que vende para o Brasil inteiro. Um industriário no ministério que cuida de carros. Como isso alegra o meu coração. Lá fora, um grande empresário, um industriário, mas que sabe que é mais um em Cristo e não se importa de cuidar dos carros. Para mim é muito impactante como uma pessoa que cuida com imagem, limpando os banheiros da igreja. Quando um empresário, muito bem sucedido, membro da igreja, vai lá na casa de passagem e leva as pessoas que ninguém olha direito no rosto para almoçar na sua casa. Isso é horizontalidade. Feliz em pastorear uma igreja que quando entrei em depressão e disse estou em depressão, continuei podendo ser pastor. Uma igreja que é copastoreada por alguém que faz sabão para sobreviver. Alguém que fazendo sabão para sobreviver. Alguém em depressão. O dono de uma indústria. Um empresário. Uma pessoa da moda. Iguais. 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 Os evangélicos inventam de tempos em tempos algumas bobagens de verticalizar os relacionamentos. Que besteira. Nós somos iguais. Nós cuidamos uns dos outros. Os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos mais novos. Numa responsabilidade de família, não numa hierarquização militar. E isso faz toda a diferença. Então os discípulos agora eles estão com essa lição de Jesus, né? Que Marcos nos diz que depois de Jesus dizer, olha essa criança, Jesus pega a criança no colo. Então, os discípulos, pelo menos naquele momento, param de disputar quem é o maior entre os iguais. Mas será que eles param de disputar, de competir com os outros? Com os iguais, pelo menos a lição foi dada. Mas olha só o que diz o próximo versículo. 49. João tomou a palavra e disse, Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em teu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Os discípulos expulsavam demônio em nome de Jesus. Este homem expulsava demônios em nome de Jesus. Os discípulos, libertando pessoas das trevas, ajudavam as pessoas. Este homem, libertando pessoas das trevas, ajudavam pessoas. Servindo em nome de Jesus, em linhas diferentes, em lugares diferentes, mas o que João, que antes estava disputando quem que era o maior entre os iguais, agora vai fazer parte da disputa sobre quem é o melhor em relação aos diferentes. Ele também serve em teu nome, mas ele não segue conosco. Então nós o proibimos de fazer isso. Para nossa tristeza, o meio evangélico tem muito disso. E quando eu falo meio evangélico, é uma autocrítica que eu faço para o mundo em que nós estamos imersos. E nós temos que ter esses cuidados. Porque tem muito disso no mundo evangélico, que além de ser um péssimo testemunho para os de fora, isso tem afastado os de dentro. Os de nós estamos certos, nós conhecemos a doutrina, nós é que sabemos, nós é que temos a sã doutrina. Mas eles também estão servindo em nome de Jesus, mas eles não seguem conosco, eles não têm a mesma linha que nós.
É um grande equívoco acharmos que temos mais direitos com Jesus do que outros. Durante muitos anos eu fui presidente do Conselho de Igrejas Evangélicas aqui da cidade, e eu sempre dizia, existem muitos motivos para não caminharmos juntos. Mas existe um motivo para caminharmos juntos. Nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E esse um motivo é muito maior do que a soma de todos os outros motivos que nos afastam uns dos outros. E para que isso seja uma verdade na minha vida, eu me submeti com o coração a algumas circunstâncias que me lembram que mesmo que não sigam conosco, mas que ministrem em nome de Jesus, de forma diferente, em locais diferentes, com doutrinas diferentes. Então tem um pastor aqui na cidade que tem mais de 70 anos, pastor pentecostal, eu não sei dizer o nome da igreja, de tão comprido que é o nome da igreja dele, mas eu o trato como um pai espiritual. E ele diz, meu filho, vamos no monte orar? Vamos. Não é minha prática, mas ele diz, vamos orar no monte? Vamos orar no monte. E lá nós vamos orar no monte. E eu caminho atrás dele, meus irmãos. E eu tenho uma segurança. Tanto é que a gente vai para o monte e principalmente no início era muito complicado, porque você entra no meio do mato e vai. A primeira vez que ele me convidou para orar no monte, eu pensei assim, bom, a gente vai num lugar que tem uma grama cortada, um quiosque bonito, uma churrasqueira, com uma vista linda da cidade. Para mim era assim o monte, né? Mas quando a gente começou a atravessar um milharal, eu vi que não era lá que a gente ia chegar. E aí a gente foi para o meio do mato, foi indo. Das histórias que eles contam que acontece lá. E eu não levei lanterna, eu fiquei apavorado, foi assim, foi apavorante demais, Mas chegamos lá, mas ele está à frente, ele está indo à frente com a lanterna, e eu tenho uma segurança. E um dia eu liguei, pastor Luiz, tem monte hoje? Tem, meu filho, vamos ir. Pastor, posso levar algumas pessoas aqui da comunhão, da liderança? Pode, meu filho. Levei. Chegamos lá, acho que perto da meia-noite, não sei, não me lembro que hora. E aí uma irmãzinha lá disse assim, o pastor Luiz disse que não vem. Mas ele disse que a gente pode ir com o senhor. Irmãos, quando eu entrei no mato na frente, e a liderança da igreja aqui, então, né? Vamos com fé. Foi apavorante. E eu me dei conta de como eu me senti um fracote sem um velhinho de 70 e poucos anos, um gigante da fé, caminhando na frente. Eu disse, que falta que faz aquele velhinho aqui. Porque de fato eu me submeti nessa relação intencionalmente. Ele não segue conosco, mas ele ministra em nome de Jesus. Ah, mas aquelas doutrinas lá não sei o que, são doutrinas sob a sua ótica, com a sua razão. E para mim, se crê que só Jesus Cristo salva, que a salvação é por graça, mediante a fé, que se sabe que isso não vem de nós, é dom de Deus, estamos juntos. Se sabe que Jesus é Deus, Filho eterno de Deus, estamos juntos. Agora, se Jesus vai voltar e vai ficar 1000 anos reinando fisicamente aqui na terra, ou se vai passar 1000 anos literais e depois Jesus vai voltar, ou se os 1000 anos são simbólicos, sinceramente, para mim não faz a menor diferença, porque todos nós estamos esperando o mesmo Jesus voltar. Ah, como é que ele salva? Começa na presciência, na predestinação, é eleição. Eu sei quem é que salva, eu sei o que ele fez para salvar, e eu recebo a salvação que ele me oferece. Ele já me salvou, está me salvando ou vai me salvar? Eu não sei, é tudo graça. Eu confio nele. Perde a salvação ou não perde a salvação? Olha, Jesus diz, permaneça em mim e eu permanecerei em você. Se eu permanecer em Jesus, faz diferença se perde ou se não perde a salvação? Se eu permanecer em Jesus, faz diferença se perde ou não se perde a salvação? Não faz. Só que a gente dá tanto valor para coisas que não fazem a menor diferença. E dando valor para estas coisas, nós dizemos, esses não seguem conosco, então nós proibimos. E se nós não podemos proibir, pelo menos nós nos afastamos. E somos mais de 300 denominações na cidade. Brigados, disputando, se achando melhores, julgando.
com soberbas. Eu me entristeço tanto quando alguém no meio da igreja se identifica como calvinista, como arminiano, como pré-isso, como pós-aquilo. Irmãos, eu estudei muito sobre cada uma dessas coisas. E eu digo, nenhuma dessas coisas responde às verdades da palavra, que são muito mais profundas e muito mais complexas. Quando o ser humano tenta responder perguntas que a Bíblia não responde, vai dar problema. Vai dar problema. Porque daí tem que completar com respostas, tem que ignorar respostas diferentes e que são contrárias. Irmãos, nós temos Jesus, nós temos as Escrituras sagradas. E se os nossos irmãos pentecostais, se o nosso irmão da Primeira Igreja Batista, se o nosso irmão da Sara Nossa Terra, nós não vamos proibir, nós não vamos competir. Olha a resposta de Jesus, no versículo 50. Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. O que os discípulos estavam fazendo? Libertando pessoas das trevas. O que aquele homem estava fazendo? Libertando pessoas das trevas. No nome de Jesus. Veja, é a mesma missão, por pessoas diferentes, talvez de jeitos diferentes, mas ele não é contra, é só diferente. Naquele tempo, enquanto os discípulos anunciavam o evangelho de Jesus, tinham grupos que eram contra. Pregavam contra Jesus, contra o nome de Jesus, não a favor do nome de Jesus. Fariseus, saduceus, faziam oposição, perseguiam, mas não era o caso daquele homem, perceba, que trabalhava em nome de Jesus, mas não era um dos 12. O que nós poderíamos dizer hoje, não era um batista. É ironia e brincadeira, tá? Sarcasmo. Não é um dos 12. Mas não era contra os 12. Pelo contrário, fazia a mesma coisa. Estava a favor. É necessário que nós tenhamos essa visão de reino, que mesmo formado por pessoas tão diferentes, tantos grupos, tantas comunidades, nós somos um só corpo em Cristo. Não temos o direito de julgar doutrinas errôneas, ok? Mas ainda assim com amor. E precisamos saber diferenciar o que de fato é uma heresia e o que de fato é uma prática religiosa diferente. O que é uma crença central e o que é uma crença periférica. Meus irmãos, a crença central é que Jesus vai voltar. A crença periférica é quando ele vai voltar. Antes ou depois do milênio? Gente, que pergunta mais besta. Sabe por que é besta? Porque perguntaram para Jesus, quando essas coisas vão acontecer? Nem os anjos, nem o filho sabe. Só o pai sabe. O pai, os calvinistas sabem também. Os arminianos também. Então o pai e alguns grupos teológicos sabem. Com certeza. Será? Veja o quanto essa palavra vem com um alerta para nós, para nos vermos parte de um corpo, e que o nosso olhar, a nossa doutrina, as nossas posturas, mesmo sem fazermos nada, já nos denuncia. Não o proíbam, não o proíbam. Lucas continua, e nunca vamos esquecer, né, o que Jesus já tinha dito quando eles estavam disputando entre si, né? Jesus sabendo o que ia no coração deles. Então vimos que no coração deles, eles queriam ser maiores uns do que os outros. Competição entre iguais. Agora eles queriam ser maiores e melhores do que os diferentes. Tão melhores que só nós podemos fazer, vocês não podem. Mas o coração continua, né? Enganoso. Sabotador. Olha a sequência do texto. Nós estamos no mesmo texto, versículo 51. E aconteceu o quê? Ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam.
porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Antes eles estavam tacando fogo um no outro. Agora eles queriam tacar fogo no outro que estava servindo Jesus. Agora eles querem tacar fogo nos que não querem receber Jesus. O texto ele é curioso porque ele nos diz que os samaritanos não deixaram Jesus ficar ali porque eles descobriram que era judeu, porque ele tinha a cara de quem ia para Jerusalém. Eu não sei como é que é a cara de alguém que vai para Jerusalém. Mas sabe quando é que eu entendi melhor esse texto aqui? Tem uma cidadezinha chamada Pinheiro Machado, onde eu passei boa parte da minha infância. É uma cidadezinha tão pequena, que quando saímos nós 4 vindo para Pelotas, ficou o prefeito e... nem sei como é que eles resolveram a situação, porque talvez o prefeito tenha votado nele mesmo para poder continuar lá. Uma cidadezinha muito pequenininha. Mas é uma cidade em que eu gosto de voltar lá de tempos em tempos. E lá fazer retiro pessoal, né, refletir sobre a vida, recuperar questões e tal. E às vezes a Paula olha para mim e diz assim: tu está querendo ir para Pinheiro Machado, né? Então eu tenho resolutamente no rosto a expressão de quem quer ir para Pinheiro Machado. Então eu consigo entender melhor aqui como é que eles identificaram que Jesus tinha uma expressão no rosto que eles identificaram. Isso tem cara de que vai para Jerusalém. Só que se vai para Jerusalém, não pode passar por aqui, não pode muito menos ficar por aqui. Então, não quiseram receber Jesus ali. E o que nós estamos vendo com a postura dos discípulos? Competição com os de fora, com os outros. Os ímpios. Manda fogo, Senhor, nos dá autorização para mandarmos fogo. Pelo que parece aqui temos dominadores do fogo. Não sei o que eles pensavam que eles iam fazer lá. Queres que mandemos fogos do céu, Senhor? O que eles estavam fazendo naquelas regiões? Pregando o evangelho. Eles não querem receber, então? Vamos queimar. É o argumento do evangelho quando ele vai falar de Jesus. Ele usa todos os argumentos bonitos. Quando não é possível, ele diz: então tá, tu sabe que tu vai para o inferno, né? Tu sabe que tu vai queimar no fogo do inferno, né? Ou seja, a gente continua querendo botar fogo. Continua ameaçando com o fogo. Não nos vemos numa missão de resgate. Os discípulos se consideravam tão maiores e melhores do que os samaritanos, que julgavam válido destruir eles. Eu lembro quando começou uma onda muito maior de pessoas serem sequestradas e cristãos serem incendiados e decapitados lá no Oriente Médio. E eu lembro de ler na internet crentes escrevendo assim: não sei como os Estados Unidos não vão lá e jogam bomba naqueles que estão matando os cristãos. Eu li isso. E várias pessoas comentando: é verdade, temos que defender os cristãos. Sim, é assim mesmo, né? É com míssil que nós defendemos os cristãos. Sendo que Jesus disse que nós seríamos mortos. O que está acontecendo é cumprimento de profecia, e profecia não se derruba com míssil. Vai acontecer. Agora, quando se olha para o mundo e pensa: Deus tem que destruir, Deus tem que pesar a mão, isso é o pensamento de Tiago e João, que querem que venha fogo do céu e consuma eles. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para condenação dos outros, para destruição dos outros, para confronto com os outros. Nós estamos aqui para amar. Quando alguém pensa: esse ímpio tem que sofrer, entendeu errado. Tem crente que olha para um não convertido com olhos de nojo, com olhos de indiferença, com olhos de raiva. Tem pessoa que se converte e para de ir no churrasco da família porque lá tem gente bebendo. Primeiro tenta dar moral, tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que parar de escutar esse tipo de música. Não, eu não vou nas festas da minha família porque lá eles escutam a Anitta. Não vou na festa da minha família porque eles escutam funk. Eu imagino que você não queira que caia fogo do céu sobre eles. Mas quando você sai desse meio,
só para ir em culto, em reunião da igreja, sair com crente, você está deixando o fogo cair sobre eles. Sabia disso? Você está deixando o fogo cair sobre eles. Meus irmãos, nós temos que estar lá com os nossos parentes que bebem, que fumam, que escutam funk. E eu não estou nem aqui criticando o funk. Não é meu estilo preferido. Eu acho que é importante você saber minha posição. Não existe estilo musical santo ou profano. Existe letra santa e letra profana. Porque hoje o que nós cantamos na igreja, 100 anos atrás, já foi considerado profano. E a gente canta de boa, no estilo. Tá bom? Tem igreja que as pessoas até caem no chão, mas não tem o funk do show, show, show. Mas é só um tempinho para isso. Vai chegar lá. Muito cuidado. Porque alguns desejam literalmente que Deus faça chover bênção sobre a minha vida e raio sobre a cabeça dos ímpios. Para com isso. Você tem que começar a ir na festa do seu condomínio. Você tem que começar a estar lá mais tempo na sua faculdade com as pessoas. Não ir na onda. Não ir na onda. Entendeu? Jesus comia com bêbados, Jesus comia com prostitutas, Jesus comia com pessoas que eram desprezadas, recriminadas, mas ele não se tornou como eles nas práticas. Porque assim, cá entre nós, né? A pessoa, eu estou tão aliviado que o pastor diz para a gente estar com os ímpios, né? Sábado eu vou fazer isso. Sábado eu vou colocar a palavra em prática. Eu vou lá naquele lugar em nome de Jesus. Claro que eu não vou poder entrar em nome de Jesus. Então você entende o que eu estou falando, né? Você não conta as mesmas piadas. Você não toma as mesmas coisas. Você não fala as mesmas coisas. Você não usa as pessoas do mesmo jeito. É diferente. Mas ei, você está lá para apagar um incêndio. Não é para mandar fogo e nem para deixar o fogo cair. Você está na família que está, na faculdade que está, no condomínio em que está. Por um propósito. Eles estavam em Samaria para amar e abençoar e não para tocar fogo. Sabe o que Jesus faz? Tá bom, aqui não vai dar, se a gente ficar aqui vai dar briga. Vamos para outra aldeia. Não vamos criar caso, não vamos criar contenda. É interessante que está aqui escrito, né? Que Jesus os repreendeu. No primeiro caso, quando eles disputavam entre si, Jesus pega uma criança e diz, olhem para ela. Quem recebe ela, me recebe. Quando eles estão disputando com diferentes, mas ainda no reino de Deus, Jesus diz, deixa. Eles não são contra. Deixa. Só que agora é diferente. Agora Jesus repreende. Por quê? Porque tem muito em jogo. Porque entre eles, entre nós, há o Espírito Santo. Nós sabemos o que devemos fazer, nos perdoarmos, nos reconciliarmos. Com os nossos irmãos que são diferentes, nós sabemos que vamos nos encontrar com eles nos céus. Agora aqui é diferente. Porque se nós não nos relacionarmos adequadamente com eles, eles vão para o inferno. É a vida deles que está em jogo. Então Jesus diz, para tudo. Vocês não entenderam nada. Não adiantou pegar a criança no colo, não adiantou falar doce com vocês. Vocês não estão entendendo. Para você entender aqui um parênteses, quando as traduções da Bíblia são feitas, são utilizados manuscritos. E bem, os manuscritos foram encontrados em locais diferentes, são milhares. Só do Novo Testamento tem mais de 5.000 cópias inteiras ou fragmentos ou partes do Novo Testamento. Isso nos traz segurança de que o que foi escrito lá por eles chegou até nós. Porque você compara os 5.366 manuscritos do Novo Testamento, você percebe que de lá para cá só tem 1% de diferença na grafia de como as palavras eram escritas, mas com o mesmo teor. Mas acontece que alguns manuscritos foram encontrados numa determinada região do Mar Morto.
Alguns manuscritos foram encontrados lá nos primeiros séculos. Outros foram encontrados, se eu não me engano, em 1947, talvez esteja errando assim com precisão, mas nas cavernas de Qumran, onde os essênios ficaram. E bem, alguns fazem a tradução a partir daqueles manuscritos, outros de manuscritos mais antigos, outros de determinada tradução da Bíblia feita anterior. Por isso que a gente vai encontrar, às vezes, um versículo que é mais comprido ou mais curto do que o outro. Aqui, nessa versão que nós usamos aqui na igreja, na Almeida atualizada, o manuscrito que foi utilizado, mas você pode ficar tranquilo, tá? Isso acontece em pouquíssimos casos. O manuscrito foi utilizado e diz: e Jesus os repreendeu e foram para outra aldeia. A nova versão internacional, recuperando outros manuscritos, recupera o que Jesus disse nessa repreensão. Por isso, então, agora nós vamos ler esse mesmo versículo, porém, na nova versão internacional. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Qual é o meu critério de aceitar que essa tradução é compatível com as Escrituras? Porque em outros lugares nós temos esta mesma afirmação, ou com as mesmas palavras, ou com palavras diferentes, mas com o mesmo teor. É como o final do livro de Marcos, que alguns dizem: olha, nos manuscritos mais antigos não tem os últimos versículos, mas se você ler os outros evangelhos, Jesus disse aquelas coisas. Então tudo bem, nós podemos reconhecer como Escritura Sagrada. E na repreensão de Jesus está dizendo o seguinte: o problema de vocês é que vocês não sabem que espíritos são. E porque vocês não sabem que espíritos são, vocês agem de forma diferente da essência de vocês. A essência de vocês é trabalhar na minha missão de salvar. Só que como vocês não entendem quem são, vocês estão numa automissão de destruição. Vocês ficam disputando entre si, vocês ficam disputando com os diferentes, vocês ficam disputando com os contrários. Vocês não entenderam quem vocês são. Eles não entenderam que eles têm um espírito que não é dado por medida, é um espírito que é dado por completo, e quando o espírito é dado por completo, eu não tenho escassez, e quando eu não tenho escassez, eu não tenho agitação, e quando eu não tenho agitação, eu não preciso disputar com os iguais, com os diferentes ou com os opostos, porque eu estou cheio, porque eu estou pleno, estou preenchido. Sabe que quando Jesus disse para João: João, não proíbe, ele não é contra, ele é a favor. Eu fico pensando, João, anos depois, quando está registrando o Evangelho, anos depois, e quando João registra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele chega nessa parte aqui do todo aquele que nele crê, quanto deve vir à mente, ao coração de João, aquela lição lá, né? Todo aquele que nele crê, todo, porque Jesus disse: João, não proíbe, é a favor. Lembra em nome de quem que o homem servia? Nome de Jesus. Então, décadas depois, João escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Mas olha que interessante, quando João e Tiago querem destruir Samaria com fogo, e não é à toa que o apelido no Novo Testamento de Tiago e João, você sabe qual é? Filhos do trovão. Faz muito sentido, por quê, né? Quando João, queremos, tu nos deixa destruir, mandar fogo do céu. Quando Jesus diz: João, vocês não sabem que espíritos são. O Filho do Homem veio para salvar, não para destruir. Décadas depois, olha o que João escreve quando vai escrever o seu evangelho, no versículo 17. Né? Nós conhecemos muito bem o João 3,16, mas olha o que diz o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Você deve saber que o Novo Testamento não é escrito necessariamente numa sentada só, e nem cronologicamente.
E que várias coisas que Jesus diz estão colocadas juntas, mas ele disse em momentos diferentes, mas alguns apóstolos, em vez de organizar cronologicamente, organizam por assunto. Então é muito possível que quando Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito possível que quando João vai escrever o próximo versículo agora, o que ele está recuperando é aquilo que Jesus tinha dito para ele lá atrás. Vê se não é a mesma coisa com palavras diferentes. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E eu fico pensando aqui numa liberdade de pensamento, o quanto talvez o apóstolo João possa se envergonhar nessa hora aqui de lembrar que ele queria que viesse fogo do céu para destruir os samaritanos. Mas agora, décadas depois, está ele escrevendo aqui, não para destruir, para salvar. Destruir, não. Salvar, sim. Nós estamos aqui para compartilhar a salvação com os perdidos, para amá-los, para servi-los. Nosso ministério não é de destruição, de salvação. Muitos dizem que a igreja tem que ter uma voz profética. Esquece isso, não é bíblico. A igreja tem que ter voz sacerdotal. Sabe a diferença de profético para sacerdotal? A voz profética diz o seguinte: vocês são o povo de Deus, não estão vivendo como povo de Deus. Deus disse que vocês tinham que viver assim, e se não vivesse assim, vai acontecer assado. A voz profética de Deus é desse tipo. A voz sacerdotal é que alguém recebeu condições e capacidade para ministrar em nome de Deus e oferecer em seu nome, em nome dos outros, a Deus. E a Bíblia diz no Novo Testamento que nós fomos constituído reino e profeciócio. É isso? Nós somos constituído reino e profeciócio? Não, nós somos constituído reino e sacerdócio. Nós estamos aqui para dizer, vem. Nós não estamos aqui para dizer, está errado. Nós estamos aqui para dizer, vem. Mas nós só vamos fazer isso se nós entendemos que tipo de espírito que nós somos. Primeiro, que nós somos um espírito completo, preenchido pelo Espírito de Deus. Segundo, como esse espírito acontece. É o último texto que eu vou ler hoje. Como faz 6 semanas que eu não prego aqui, né, eu posso ter me perdido um pouquinho no tempo. Fique tranquilo. Já estamos indo para os momentos finais desse tempo juntos. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você tem um espírito poderoso em você. Você pode exercer esse poder com fé e até remover montanhas. E pelo que nós vemos, até fazer cair fogo do céu. Mas existe um critério para usar este poder. Esse espírito poderoso. A maneira como se usa ele é com moderação. Pode colocar o texto de novo? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Só que esse poder tem que ser usado com moderação. E o que determina a moderação? O que você acha? Eu tenho espírito de poder que eu devo moderar o uso dele. Qual é o critério para essa moderação? Está aí. É o quê? É o quê? É o amor. Vocês não receberam espírito de covardia, mas de poder. Agora usem esse espírito de poder cuidadosamente, para que o amor chegue lá. Que seja uma bomba de amor, proporcional àquela necessidade. Quando você pega uma criança no colo, você dá um abraço nela, mas você não aperta, porque você pode quebrar os ossinhos dela. Quando você dá um abraço em alguém grande, você pode apertar, pode dar o abraço de urso, certo? Os dois abraços são abraços de amor, mas as intensidades são diferentes. O problema é que às vezes a gente quer que um parente, um amigo nosso seja convertido, e a gente esquece que espiritualmente são fetos ainda. E a gente vai lá com toda a nossa empolgação e aperta e quebra ele.
Ele não está pronto para aquilo que você já está vivendo. Não está pronto ainda. Então, todo o poder que é em você, calma, modera. Você já ouviu que o mundo entendeu isso. O mundo diz, beba com moderação. Não é? Mas aqui é, ame com moderação. Não é amar pouco. É amar intencionalmente com moderação. Sabe o que é moderação? Moderação é autocontrole e domínio da mente. Então não pense que moderar o amor é amar menos. Mas é saber a intensidade do amor em cada circunstância, em cada relacionamento, com cada pessoa. E é para isso que nós estamos aqui neste mundo. Estabilidade de mente é o que tem a ver com moderação. Você e eu recebemos um espírito que nos permite fugir de uma mente agitada, controlada pelo que os outros têm, pelo que os outros são. Nós encontramos uma mente saudável quando nós lembramos que somos quem Deus diz que nós somos, e isto basta. Encontramos uma mente estável quando reconhecemos que temos tudo o que precisamos em Cristo. Hoje somos chamados a reconhecermos quem realmente é o maior, é Ele. E nós estamos nele, e isto basta. Jesus, que se tornou pequeno para salvar os pequenos, mas que nunca deixou de ser o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Que Ele cresça em nossas vidas, que Ele cresça em nosso meio, que Ele apareça em nós e através de nós. Amém? Foque na fartura e não na abundância. Amém? Foque na fartura do que você tem, de quem você é em Cristo, e não na escassez. Foque na abundância, na fartura, não na escassez. Nós vamos cantar uma canção agora. Na verdade, o Jonas e o ministério aqui vai tocar essa canção, enquanto nós vamos aproveitar para orar, para falar com o nosso Deus sobre isso. Nós temos 3 competições nesse texto, né? Competição com iguais, competição com diferentes e competição com os de fora. E realmente, irmãos, eu acredito que Deus tem um novo tempo para a nossa igreja. Mas enquanto houver competição em nosso coração, uns com os outros, com os diferentes e com os de fora, esse novo tempo está sendo segurado ainda. E eu creio que Deus tem um novo tempo para a minha vida e para a sua vida também. E eu realmente creio no que eu estou dizendo para você. Eu acredito que o novo tempo que Deus tem para nós depende de como nós vamos resolver estas coisas. E eu gostaria que você aproveitasse o culto de hoje para isso, para resolver estas coisas. Então, nesse primeiro momento agora, eu quero convidar você a orar, você e Deus, silenciosamente. E eu quero que você agora peça perdão a Deus pelos seus irmãos e irmãs em Cristo, com quem você brigou, com quem você discutiu, com quem você disputou, que você intencionalmente ou não feriu. E eu quero que você peça perdão para Deus, e quero que você tenha a oportunidade agora de começar a clamar para Deus abençoar a vida dessas pessoas. Ore pelos teus irmãos e irmãs em Cristo, com quem você julga ter tido ou ter um problema de relacionamento, que também talvez seja difícil de resolver, mas que nessa oração você interceda por a vida destas pessoas. Pede também oportunidades para Deus e coragem para você ir lá falar para essa pessoa do poder do Espírito Santo. Clame a Deus por essas vidas, isso é precioso para Deus. Os discípulos disputaram entre si quem era o maior. Se o Espírito Santo mostrar para você que você se considerou melhor do que alguém, do que um irmão, do que uma irmã, peça perdão agora. Diga: Senhor, eu reconheço que até um bebezinho recebido em teu nome é do mesmo tamanho que eu. Quanto mais aquele irmão, aquela irmã.
abençoa a vida dessas pessoas. Libera isso do teu coração. Libera no mundo espiritual bênção para a vida dessas pessoas. Nós temos o mesmo Pai. Nós servimos o mesmo Senhor Jesus. Essa noite tem que ser de liberação, de libertação. Abençoa. Se você já amaldiçoou alguém, te arrepende e abençoa. Oh Senhor, nos perdoa, Deus, quando ferimos a nós mesmos, nossa própria família na fé, nossos irmãos e irmãs. Senhor, agora aqui o Teu Espírito está trazendo às mentes e os corações pessoas. Nós queremos nos arrepender de tê-las ferido, de não termos compreendido elas, de não termos liberado perdão para elas que nos feriram. Senhor, tem coisas aqui que são muito difíceis, são muito pesadas, mas o poder do Teu amor é maior, Senhor. O Senhor não nos deu um espírito de covardia que não possa perdoar. O Senhor nos deu um espírito de poder. E com a estabilidade da nossa mente em Cristo nessa noite, nós queremos liberar o poder do amor. Em nome de Jesus. Amém. Agora preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã. A segunda discussão, o segundo problema, foi com aqueles que faziam parte do serviço a Jesus de outro jeito, em outra linha, não seguem conosco. Então nós proibimos ou nos afastamos. Eu quero convidar aqui, corajosamente, todos aqueles que já falaram mal de qualquer igreja, fiquem em pé agora. Eu estou em pé porque eu já fiz isso. Você falou mal de qualquer igreja, qualquer líder de qualquer igreja, fique em pé agora. E agora eu vou pedir, Jonas, para você cantar essa canção, porque agora nós vamos orar em voz alta. E nessa oração nós vamos pedir perdão ao Senhor. E nós vamos listar todas as igrejas e líderes, seja a nossa, outra, de nossa denominação, de outras denominações, porque eu já critiquei muitos pentecostais, já critiquei outras denominações, outras igrejas batistas, eu dizendo que aquela igreja é fria, que aquela igreja é assim, que aquela igreja é louca. E nós vamos, depois de pedir perdão por todos, nós vamos abençoar esta igreja. Você vai orar em voz alta, abençoando aquela igreja, aquelas igrejas, aquele líder, aqueles líderes. Eu peço que você levante suas mãos agora, simbolicamente, em nome de Jesus, e comece agora a pedir perdão e abençoar aquelas igrejas, abençoar aqueles líderes.
A competição dos discípulos depois era com os ímpios, sendo indiferentes, querendo destruir. Agora nós vamos orar pelas pessoas que não conhecem Jesus e nós dificultamos o testemunho. Aquela colega de trabalho que a gente brigou com ela e agora não tem nem cara para convidar na igreja. Aqueles colegas de faculdade que por causa de um péssimo testemunho a gente tem vergonha de dizer que nós somos cristãos. Aqueles parentes que nós fomos incompreensivos com eles, rudes, duros, indiferentes, afastados, que agora a gente não pode dizer, vem para minha igreja. Eles vão dizer, que igreja que eu vou se a tua igreja nos afastou, te levou para longe da família. Então eu peço que você peça perdão a Deus agora, porque você, se você fez isso, atrapalhou o plano de salvação para a vida daquelas pessoas. Mas há tempo de resgatar esse plano. Peça perdão agora, e depois de pedir perdão, comece a clamar pela salvação dessas pessoas. Clame pela salvação das pessoas que você dificultou a salvação delas. Comece a clamar por salvação. Depois comece a clamar por salvação de todas as pessoas da sua família, do seu trabalho, do seu condomínio, que o Espírito Santo trouxer ao seu coração. Vamos agora salvá-las pela fé, em nome de Jesus, amém? Tem que crer que a sua oração vai ser poderosa em Cristo, porque Ele é poderoso para atender, para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Coloca o nome dessas pessoas diante do Senhor, que elas saiam do inferno, que elas sejam transportadas do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Vai lá, meu irmão, vai lá, minha irmã, clama aí por salvação para essas pessoas. Essa canção agora, meus irmãos. Irmãos, a vida não é simples, a vida não é fácil, mas Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Jesus nos deu tudo o que nós precisamos, vamos exercitar isso pela fé. Só que nós precisamos tirar de nós tudo aquilo que impede essa plenitude de vida, para que entre as coisas que são boas da parte de Deus. Então vamos clamar mais de Ti, menos de mim, que eu diminua com o meu egoísmo, com minhas disputas, com minha escassez, e que a Tua abundância, que a Tua fartura, que o Teu amor me preencha. Vamos clamar isso enquanto cantamos, em nome de Jesus. Medo de
Jesus. Cresce em nós, Senhor, mais de Ti, Senhor. Convém que Tu cresças e que a gente diminua, Senhor. Que nós sejamos preenchidos completamente com a vida de fé. Que o Senhor nos leve ao exercício desta fé para usarmos, usufruirmos e abençoarmos com tudo que o Senhor já nos concedeu. Senhor, amanhã ao acordarmos, que o Teu Santo Espírito já tire a nossa mente logo de manhã da escassez e nos leve para a fartura, para a abundância, para a gratidão daquilo que nós temos em Cristo. E quer tenhamos dormido muito ou pouco, que nós saibamos que mesmo quando nós dormimos, naquele minuto, ali o Senhor estava nos guardando, cuidando de nós, e que o Senhor está fazendo algo ao respeito da falta de sono. Senhor, quer muito ou pouco dinheiro, que a gente saiba que não depende de quanto temos ou quanto não temos, porque o Senhor é o dono do ouro da prata, que o Senhor está fazendo algo a respeito. Que aquilo que nos preocupa, Senhor, que nós saibamos que saibamos que Tu estás fazendo algo a respeito, que nós sejamos tomados por esta fé, tomados pela gratidão, e que ao dormir nós estejamos focados na abundância de Cristo em nós e não na escassez, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, porque você já tem tudo o que precisa. Uma semana com mais de Jesus, no poder do amor. Amém, comunhão? Glória a Deus. Não vai embora correndo, toma um café gostoso aí, faz um lanche, vamos ter comunhão. Que sua semana seja bênção. Só Jesus é tudo que nós precisamos.